você acha da gente citar alguns, talvez, modelos de aparelho para pessoa que quer dar esse primeiro passo? Assim, hoje ela tem a conexão da operadora, chegando em casa dela. Vamos pensar num cenário assim, vai. Os smartphones da família ali, uns 3 quartos smartphones, talvez a TV da sala, um home theater, alguma coisa assim plugada nele, um console, talvez, que também utiliza a internet, e um notebook ou dois. Já é bastante aparelho para estar conectado. Não, é Mas é um bastante cenário bem aparelho, mas realista é até, né? bem realista. É isso que eu ia dizer aqui. Eu não quero nem fazer a conta aqui em casa, porque daqui a pouco eu tô Olha, comprando eu mais já, equipamento. assim, pelo tanto de aparelho, pela demanda que você falou aí, eu citaria um Wi-Fi 6, um roteador Wi-Fi 6, pelo menos a X3000. Por quê? Roteador é um negócio que você compra e fica ali talvez anos com ele, né? Então, Verdade. levando em conta o console, por exemplo, né? A gente já tem consoles aí com suporte ao Wi-Fi 6. Junto com o Wi-Fi 6, nós tivemos algumas melhorias aí no Wi-Fi, como o tempo de resposta, que é muito importante. Ah, falando de gamer, os gamers, quem é gamer mesmo, vai preferir usar cabo, né? Conexão cabeada. Mas quem quer ter um melhor desempenho no Wi-Fi, aí o Wi-Fi 6. Por quê? A gente tem algumas tecnologias em volta do Wi-Fi 6 que diminui a latência e o tempo de resposta. Diminui também interferências com roteadores vizinhos, né, para quem mora num prédio, condomínio. Então, assim, a gente tem categorias de roteadores. Então, hoje, para essa, digamos, essa família, essa residência, eu citaria aí um roteador AX3000, que aqui no Brasil hoje você encontra aí até um AX1800 atende. Hoje você encontra aí por pouco mais de R$ 200 um AX1800. É a categoria dele, não é o modelo nem a marca, né? Uhum. AX de Wi-Fi 6 e 1800 seria o, a soma da banda, né? Das bandas. O pessoal pode se confundir porque tem É, algumas marcas que colocaram esses termos como nome do modelo do roteador também. também. É. Sacanagem, mas tem É, que ficar ligado nisso. Então, se você se sentiu ótimo. muito perdido escutando as explicações do Maxwell, lê o post lá no blog desse vídeo, desse episódio do Geocache, que a gente vai tentar levar esses termos para lá, para você Uhum. conseguir se situar melhor aí. Mas, Boa. Maxwell, ainda falando desse primeiro cenário que a gente está discutindo aqui, em qual o tamanho de área, mais ou menos, que um roteador desse tipo conseguiria cobrir, assim, sei lá, uma casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, sei lá, uma garagem não muito pequena, um apartamento pequeno, assim, talvez conseguiria dar uma boa cobertura num ambiente desse? É lógico que tem outros fatores que influenciam também, né? Mas vamos pensar no melhor cenário, vai. É complicado eu falar a área que vai atender, porque é algo muito complexo, cada caso é um caso, e às vezes me perguntam lá: "Ah, Max, quantos metros?". Eu evito dizer, porque eu evito falar, porque cada caso é um caso, vai depender aí da alvenaria, né, das paredes, se são mais grossas ou não, se tem muito vidro, se não tem. Eu diria que um roteador hoje, né, nessa categoria assim, entrando ali no intermediário, né, intermediário básico, consegue cobrir aí um apartamento, se posicionar ele bem posicionado numa área central, eu diria assim, uns 60 metros quadrados, talvez 80 metros quadrados, depende muito, né, para você ter uma conexão de qualidade. Aí por isso que hoje a maioria dos fabricantes já estão entregando as soluções mesh. O que é o Wi-Fi mesh? É uma rede em malha. Os roteadores criam mesmo uma malha, e aí você consegue caminhar pelo ambiente e permanecer conectado em apenas uma rede. A gente elimina de vez aqueles repetidores Wi-Fi, né, que só fazia a gente passar raiva. E aí, muitas vezes você ia para perto do repetidor, mas continuava conectado no seu roteador Wi-Fi, lá, sei lá, do seu quarto, você ia para a sala e não trocava. Você tinha que ficar trocando manualmente. Rede Mesh acaba com isso. Então, hoje, a maioria das fabricantes já estão oferecendo essas soluções. Estão, inclusive, lançando atualizações para alguns roteadores que não tinham função Mesh, agora ter, né, para conseguir esse roaming. Acho que eu nunca tinha pensado em mesh com
uma associação com como as redes móveis funcionam, mas realmente faz sentido. Aqui em casa mesmo a gente usa essa tecnologia faz um tempo já, justamente para cobrir espaço de ambiente. E olha, eu uso 4 roteadores desses mesh. A gente vai deixar alguns links de alguns modelos legais também no post aí para quem quiser ter um guiazinho e tal. Mas eles nem estão tão distantes assim uns dos outros. Mas tem muita parede, tem muito vidro, justamente. Eu não sei o quanto, mas tenho a impressão também que paredes que tem muitos canos com água, assim, costumam gerar algum tipo de interferência, também tem algum tipo de dificuldade. E aí a gente acabou colocando vários para fazer uma cobertura legal. Não é um negócio 100% efetivo, perde velocidade no último nó, o mais distante da forma com que a gente colocou, mas é funcional o suficiente para poder continuar utilizando. E aí você pode circular pela casa inteira ali, sempre conectado na mesma rede, mas ele vai estar pegando o sinal de onde estiver mais forte, né? Ele sempre vai estar com um sinal legal. E aí ele vai conseguir fazer com que tudo funcione. Permite ver vídeos em 4K e tudo mais e tal. Acho que o maior problema de redes é que nunca é uma coisa só. Não dá para dizer assim, bota esse roteador que resolve todos os problemas. Tem tantos fatores, desde o provedor de serviços até os cabos que você usa, os equipamentos que você tem, se eles estão bem, se eles estão funcionando bem, porque às vezes a internet está boa, mas o equipamento celular que você está usando não está, e dá a impressão que a internet está ruim. É difícil diagnosticar esse tipo de coisa. Eu acho que vale muito a pena a gente falar desse vilão escondido que são os cabos de má qualidade, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, paga um preço já um pouco mais salgado num roteadorzinho, paga lá uns 600, 700 reais num roteador que tem uma porta gigabit, tem Wi-Fi 6, tem todas as especificações. Aí ele vai lá na lojinha de material da esquina e compra o cabo de rede de 5 reais o metro, entendeu? Então, tipo aí, meu amigo, você não está ajudando a aproveitar o seu próprio investimento, né? Tipo, um cabo de qualidade faz toda a diferença. Existe um motivo também, né? Sei lá, de você pegar um cabo Cat6, por exemplo, que já tem... O Gil tem um vídeo sobre cabos que ele publicou recentemente quando ele fez a reforma lá, então vamos deixar linkado aqui também. Mas para você extrair a melhor capacidade possível dos seus aparelhos, ter cabos de qualidade bem climpados, bem dimensionados, faz toda a diferença. Em casa, o que eu costumo fazer é assim, se tem algum erro, eu vou direto na fonte, qual é o meu primeiro aparelho, ou que está recebendo ali a fibra, por exemplo. A partir dele, eu vou tentar fazer uma conexão o mais direta possível com cabo de rede num laptop, digamos, e vou analisar se ali está funcionando, se não está. Tendo certeza de que aquele cabo está funcionando bem. Se estiver funcionando bem aí, a gente vai para a próxima etapa. Esse aqui vai ser ligado em qual outro dispositivo? No meu caso, poderia ser ali um balanceador de carga, mas a maior parte das pessoas seria já o roteador tradicional, que o pessoal chama de roteador, mas ele é bem mais do que isso, né? Com as anteninhas ali, pro Wi-Fi. E aí você testa as coisas ali nele. Se a partir dali, cabeado, está funcionando bem, o problema está em alguma coisa em relação ao Wi-Fi, posicionamento, algum tipo de parede. O Wi-Fi está funcionando bem perto do próprio roteador, porque se ele não estiver funcionando bem ali, às vezes tem algum problema físico nas próprias antenas ou alguma coisa assim, que você pode tentar identificar. Ou aconteceu uma coisa curiosa, e eu fui estudar um pouco dessas frequências assim em relação a micro-ondas, porque eu estava muito desconfiado que o meu micro-ondas estava interferindo no meu Wi-Fi. Aí eu fui descobrir que a frequência de micro-ondas comum é de 2.30 e alguma coisa, 37, é muito próximo de 2.4. Sim. E aí, dependendo, pode gerar uma certa interferência e você pode perder pacotes Wi-Fi se ele estiver operando nessa frequência especificamente. E aí que entra esse lance dos roteadores hoje em dia de terem um switch automático de 5 e 2.4, ele vai sempre tentar utilizar a mais funcional, a mais adequada. 5 sendo mais para velocidade, 2.4 para mais distância por causa do tamanho das ondas, né? Isso quando o seletor automático está funcionando como deveria, porque às vezes acontece de ele não estar, né? Você não sabe. Tudo que é automático, você não tem um controle granular em cima, e só é bom quando funciona. Então, hoje, sinceramente, eu prefiro usar aquela função Smart Connect ativa, né? Conexão inteligente, que automaticamente é uma negociação entre o cliente, né? Entre o smartphone e o roteador Wi-Fi,
para definir em qual banda ele vai ficar conectado, se é 2.4 ou 5 GHz, dependendo da distância que estiver do aparelho. Eu prefiro deixar ativo. Aí, assim, quando não funciona bem, eu até cito isso nos vídeos, porque eu acho que é legal ter esse automático. E você pode aprender ainda mais sobre redes mesh acompanhando esse conteúdo aqui, onde o Dil compartilha como foi a sua experiência com os roteadores da linha Deco.